Aí, aí, agora nós está gravando. Boa noite, gente. Para quem eu não falei boa noite. Então, hoje a aula vai ser bem tranquila, por isso que eu já comecei assim, mais de boa, né? Um pouco atrasada também, nesse, nesse sentido de que precisamos de um alívio cômico, que as notícias não estão das melhores, não é mesmo? Nós ainda tá de quarentena. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouco, e eu acho que terminar também, a falar desse velhinho carismático do Balmo. E um assunto super tranquilo, super de boa, que vocês já estão acostumados a ouvir por aí, meu fora. Você pode te usar até em redação e tudo mais, então, muito tranquilo, muito de boa, é o assunto que a gente vai falar hoje. O Bauman é esse velhinho polonês carismático, charmoso. Ele nasceu em 1925, e morreu em 2017, faz pouquíssimo tempo que ele morreu. E ele foi um dos caras mais influentes, assim, no sentido atual, né, contemporâneo, em relação à sociologia, né? A gente chama ele de sociólogo, mas ele também participa bem das questões da filosofia e tudo mais. Como eu falei para vocês, até na aula passada, se eu não me engano, de que nesse momento, assim, ou mais dizendo, a partir de Sartre, Beauvoir, de Foucault, todos esses caras, eles confundem muito o que é filosofia com sociologia. Por isso que é tão bagunçado hoje também, nesse sentido. Porque os sociólogos, eles transitam nesse sentido. Aliás, vocês lembram qual que é a definição? Qual que é a diferença de filosofia e sociologia? Se não lembrar, não tem problema. Só me falem aí se vocês lembram ou não. Qual que é a diferença principal entre filosofia e sociologia? Não? Ninguém está falando comigo? Ou é impressão? Ah, falaram! Não lembra. O Gabriel falou, deu 92 anos, ô louco, sim. O cara é zico. A diferença principal entre filosofia e sociologia nada mais é do que o sentido de criticidade. Para a filosofia, é muito mais importante que você simplesmente tenha o caráter da dúvida, que tenha um caráter crítico. Não importa a resposta em si. O que importa, em maior sentido, é a dúvida. É você colocar pontos de interrogação no mundo, nas questões humanas, de maneira geral. E não humanas também, de natureza e tudo mais. E a sociologia, ela é uma ciência, então ela está mais preocupada com a resposta. Ela tem esse caráter crítico. Sim, só que a questão é que a ciência ela está mais preocupada em utilizar as verdades para melhorar a vida humana, em algum sentido. Então, essa é a principal diferença. O Bauman, a principal influência dele vai ser a escola de Frankfurt, mas não é no sentido de continuidade, assim, tipo, de pegar os mesmos conceitos e simplesmente dar uma repaginada. Ele tem a própria filosofia dele, o cara escreveu mais de 40 livros, e o mais legal é que ele teve maior notoriedade, assim, a partir dos seus 70 e poucos anos, assim. Então, tipo, é um negócio muito legal, porque a maior parte das pessoas fala assim, ah, é porque você precisa, tipo, estar super bem resolvido nos seus 25 anos. Querido, Bauman começou a fazer sucesso com 70 e foi um dos caras mais influentes, né, com os seus 70 aninhos, a partir dos seus 70 aninhos. Então, assim, mó da hora, né, gente? O cara é marxista também. E o interessante nesse sentido é que o Bauman, ele, ele vai lutar na guerra, principalmente porque ele nasceu na Polônia, né? Só que com a expansão nazista, né, com o domínio nazista na Polônia, e por ele ser de família judia, ele vai tentar se refugiar na União Soviética. E aí, por estar em idade para lutar, ele vai lutar no Exército Vermelho.
Então, questões aí também para ele, mas ele também vai ser um dos maiores críticos do falam, né, do socialismo stalinista ou o socialismo soviético. Então é bem legal nesse sentido. Hum, a Maria falou: filosofia será questionamentos internos humanos, a sociologia seria estudo e questionamentos da sociedade? Você pode falar isso também, só que é mais no sentido mesmo de qual é o ponto central. O ponto central da filosofia é mais esse caráter questionador. E a sociologia, ela está mais relacionada à questão das respostas em si, ou de como utilizar essas respostas para modificar ou melhorar em algum sentido a vida humana. E basicamente em relação à biografia do Bauman, a gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Sempre você tem várias obras do Bauman, como eu falei, o cara escreveu mais de 40 livros, mas o mal-estar da pós-modernidade é um livro bem interessante porque ele faz uma relação bem interessante com o livro o livro do Freud, do mal-estar na civilização, o mal-estar da cultura. Então é bem legal esse livro. Mas assim, os mais conhecidos é Modernidade Líquida e Amor Líquido, do Bauman, que são os best-sellers aí. A questão do Holocausto também, modernidade e Holocausto, nesse sentido de totalitarismo. Bauman estuda também a questão totalitarista e ele vai para um viés bem da escola de Frankfurt. E o interessante da modernidade e Holocausto é depois fazer um paralelo com Hannah Arendt, que é a nossa próxima filósofa. E pela segunda vez, né, ou no sentido mais amplo da palavra aí, de uma mulher tá aparecendo aqui com notoriedade, né? É, quer dizer, na próxima aula, nesse sentido. E o legal também é que Modernidade Líquida foi publicado nos anos 2000, então, assim, é muito recente. Então, a gente está realmente falando de filosofia, assim, contemporânea, há muito pouco tempo atrás. Então, a primeira coisa que ele vai falar é definir mais ou menos o que é modernidade, porque se a gente está falando de modernidade, melhor dizendo o que é propriamente dito modernidade, né? Então, modernidade. Vocês lembram quando começa a filosofia moderna? E o que é a filosofia moderna? Revisiones aí. Teste de conhecimentos. Fala, Júlia, 10 horas da noite você está perguntando para mim um bagulho que a gente estudou no começo da pandemia? É, fazer o quê? É o que nós temos pra hoje, não é mesmo? Revolução Francesa? Não sei. Durante as revoluções? Não sei. Explique pra mim. Quando começa a filosofia moderna? Quem é o principal representante da filosofia moderna? Alô? Bora, gente. Bora, 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 bora. Eu vou colocar o vídeo do Neto daqui a pouco de novo. Ai, droga, não era pra eu falar na gravação. Agora já foi, né? Depois eu corto essa parte. Ou não, não sei. Acho que o Marcelo escreveu Descartes. É, exatamente. O início da modernidade é um assunto meio complicado de se datar. O Bauman ele vai falar no sentido moderno a partir realmente do final da, da Idade Média, né? Então, questão de como a gente chama de modernidade no sentido histórico é a partir do Renascimento. Então, o Renascimento cultural e científico, você
vai começar a ter um sentido moderno. Por quê? Porque justamente a volta de como existia as artes, o conhecimento científico, racional, e muito desse conhecimento científico sendo muito mais desenvolvido, todas as questões comerciais, toda a questão artística acontecendo. Mas o Bauman, ele vai falar que a modernidade, num sentido muito mais amplo da palavra, ela vem a partir do século XVIII, que é quando a gente está falando de iluminismo. E quando a gente fala de iluminismo, a gente está falando de revoluções burguesas. Quando a gente está falando de iluminismo, mais do que tudo, você está falando de pensamento burguês. Por quê? Porque é o início dos estados nacionais. Então a burguesia, ela tira o poder absolutista e começa a se desenvolver muito mais a questão justamente da racionalidade, do pensamento científico e toda aquela questão de pensamento religioso ou do poder divino dos reis e tudo mais vai sendo deixado de lado. E toda essa questão culmina ainda mais com a industrialização. A industrialização é um fator central no sentido da modernidade. Então, essa é o máximo da modernidade. É justamente a partir do século XVIII, quando você tem o pensamento científico, o pensamento técnico, o pensamento burguês sendo acelerado e realmente tendo um valor maior. Por quê, Júlia? No pensamento do Renascimento, você já não tinha isso? Sim, só que o problema é que isso não era desenvolvido em todos os lugares. Entende? Então é nesse sentido. Não era. Não que não tenha. Assim, ai meu Deus, em todos os lugares. Pense que a gente não está falando de Europa e a gente está falando de um pensamento eurocêntrico aqui. Eu já cansei de falar para vocês. Quando a gente está falando de vestibular, a gente está olhando muito para uma visão eurocêntrica. Tudo bem que hoje a gente vê um pouco de história africana ou pensadores e literatura africana. Acontece também, mas o grosso do vestibular e o grosso do pensamento ocidental, ele ainda é eurocêntrico. Fala assim, de uma hora para outra acabou o racismo? Merda nenhuma, gente. Acabou o pensamento de que a Europa é o centro ainda, ou os Estados Unidos, ou o escambau? Não, ainda é a mesma merda. Só que isso vai diminuindo aos poucos, né? Com o tempo. E aí, o que acontece? Qual que é o sentido de pensamento a partir do sentido iluminista? Se vocês lembram do pensamento iluminista, o que a gente tem de desenvolvimento a partir daí? Cara, industrialização, você tem que pensar em técnica, ou seja, racionalidade, organização, toda a questão racional, e tudo isso vai combinar com o desenvolvimento que os meus pais, os seus pais, tiveram muito esse sentido. Ou mesmo a gente também tem bastante disso. No sentido de que você tem as questões muito bem definidas. Aqui tá planejar, fazer, repetir, persistir e alcançar sua meta. Então, assim, bagulho super coach de vida, né? Só que um pouco menos nesse sentido. Por quê? Porque na modernidade sólida, você não tem muito bem no sentido de você se alterar constantemente. Você não precisa se renovar, mudar o seu mindset. O que você precisa fazer é passar no concurso público ou em uma grande empresa e permanecer nele. Tipo, grande parte da vida o método do meu pai era passar, tipo, ainda é, né, nesse sentido. A gente passa numa grande empresa e fique lá pro resto da vida. Tipo, é mais ou menos isso. Para que não se mude muito. Então, é nesse sentido que a gente tem a modernidade sólida. Que, durante todo o desenvolvimento, a partir do iluminismo e até mais ou menos a queda do muro de Berlim, eu vou explicar um pouco mais isso. A gente tem a questão muito bem organizada do que a gente precisa. Você tem funções muito bem estabelecidas.
você tem metas muito bem realizadas. E, nesse sentido, a modernidade sólida, ela não tem muita mudança, por isso que daí sólida, né? E toda a questão do progresso, da questão de que o iluminismo ia melhorar a sociedade, ia conseguir fazer com que todas as mazelas sociais fossem retiradas ou fossem solucionadas pela questão científica e do conhecimento técnico, né? Então a modernidade sólida tem muito disso também. A gente não tinha grandes dúvidas em relação a questões de maneira geral. Mesmo se você for falar de movimentos sociais, por exemplo, você tinha movimentos sociais muito bem estabelecidos, você não tinha grandes discussões, você não tinha grandes, como posso dizer, grandes bifurcações e cerceamentos do que iria ser essas metas ou esses movimentos. A máxima da modernidade sólida é justamente essa questão de progresso e de burocracia propriamente dita dentro do conhecimento técnico. Júlia, o que é burocracia? É no sentido de organização, nesse sentido próprio de você ter vários estamentos, você ter várias regras de conduta, você ter várias regras de estabelecimento de alguma coisa. E aí você também tem o Estado como poder central. De novo, a gente falou aqui no Iluminismo como o início da formação dos Estados nacionais. Então, quando a gente tem a função do Estado está muito bem estabelecida também. Ele vai prover organização, segurança. Isso está muito bem já estabelecido dentro do Estado, do que ele representa. E cada nação tem as suas divisões muito bem estabelecidas também. Essa é a Espanha, as pessoas da Espanha vão ter determinados tipos de características, determinados tipos de cultura, e isso é muito bem bonitinho, cercadinho nesse sentido. Assim, por que a burocracia é uma questão desumana? Aqui eu coloquei, né, para vocês entenderem. É justamente a tentativa de conhecimento técnico apenas. É a não crítica. Você falou assim, Júlia, mas até na década de 60 você falou tanto de mais de 68 e das questões de movimentos sociais, das greves estudantis e sindicais, não é mesmo? Eu falei de tudo isso, falei do movimento feminista também. Só que isso era muito bem estabelecido. Concorda comigo que não existia nenhum tipo de discussão em relação a gênero. Você não tinha discussões em relação a diferentes tipos de possibilidades ou de mudança constante de carreiras. Você não tinha uma possibilidade tão grande de diálogo em relação ao que estudar, como estudar, em que momento estudar. Nunca antes você teve tanto diálogo em relação a isso. Ou mesmo qual que é a questão de papéis em relação a homens, mulheres e crianças dentro da sociedade. A modernidade sólida, tudo isso está muito bem estabelecido. Você não tem grandes discussões nem grandes mudanças. O que acontece é que você tem um sentido de ruptura. O sentido de ruptura é quando você tem propriamente a crise das ideologias. É quando o Muro de Berlim cai em 89, e logo depois, em 91, a União Soviética entra em colapso. E tudo isso começa a ter uma certa falência em relação aos grandes ideais do mundo. Porque antes você tinha muito bem estabelecido. Existem aqueles que são comunistas, existem aqueles que são capitalistas. Comunistas no sentido bosta, né, de falar. Existem socialistas, existem capitalistas, existem países muito bem estabelecidos nas suas culturas e é isso, não tem grandes questões. O problema é que quando você tem queda do Muro de Berlim, o mundo fica globalizado. Você não tem um sentido propriamente de vamos melhorar a sociedade como existia na modernidade sólida. Quando esse mote ele não está acontecendo, você tem um grande colapso disso, está acontecendo
Guerra Fria, e tudo isso fica muito confuso. E quando isso acaba, quando toda essa questão acaba de mote de luta ou de sentidos de vida, todo mundo fica bem perdido. E mais do que isso, como o mundo começa a ficar globalizado, todas as questões culturais, todos os sentidos de ideologias, do sentido de certezas que você tinha no mundo, eles caem por terra. E a partir daí, todas as certezas mundiais, elas entram em desestabilização. Então, ou mesmo no sentido religioso da coisa também. Até a década de 90, mais ou menos, você tem muito bem estabelecido questões religiosas, de que você tem um mote na sua vida nesse sentido. Não estou falando de pessoas específicas, eu falo assim, ah, você tem uma religião específica. Não estou dizendo isso, estou falando de geral. Falando assim, que foi um movimento global de, de mote de pensamento. Então, tudo isso vai se dissolvendo. Então, o que a gente tem aqui é que começa a globalização numa intensidade muito maior. E isso culmina também no sentido de moralidade, que eu vou falar um pouco mais para vocês para frente. Você lembra o que é moral? Até aqui dá pra, tá dando para acompanhar, gente? Até aqui tá de boa? Vamos falando aí. Sim, de boa, beleza. Vocês lembram o que é moral? Você responde se tá de boa, mas não responde o que é moral, né? Eu sei, gente, eu sou chata nesse sentido, mas aqui é pra vocês irem puxando na memória, entendeu? É pra as coisas não ficarem apagadas na mente de vocês. Eu sei que é um pouco chato às vezes eu ficar perguntando pra vocês e tal, mas é só pra vocês irem acompanhando de uma forma mais dinâmica na cabeça de vocês, tá? Não fiquem bravos comigo. Cadê minha água? E aí, que é moral? Oi, gente. Peraí. Tá bom. Vamos respondendo aí, eu vou pulando pra frente, porque já é 10 horas. E daqui a pouco você vai falar assim, ai, mas tá muito tarde. Não, mentira, eu vou achar que tá muito tarde também, vou ficar com dó de vocês e vou encerrar a aula. Eu não quero ir. Então, não é pra encerrar a aula ainda. Vamos dar um andamento na aula, vamos falando aí o que é moral. Ah, falaram. O Otávio falou que é uma ideia meio vaga. A Maria falou o sentido de certo e errado para cada um. Quase. Vou explicar um pouco melhor, mas tá certo o que você falou nesse sentido. Mas mais alguém tá aí. Muito bom. Mas o que ajuda, então, a acabar com as questões de dessas questões ideológicas e de pensamentos fixos na sociedade de maneira geral? O que acontece é que muito do poder do Estado ele vai ser redirecionado no sentido econômico, propriamente das empresas ou grandes corporações econômicas, tipo banco. Ah, e Eda falou, moral relacionada à conduta, não? O Otávio falou, na minha cabeça tinha ficado algo meio vago. Beleza, ó. Moral. Ah, a Marcela falou, os bons costumes, conforme a sociedade, do que é certo e errado. O Otávio falou, pra mim ela era a ética de uma sociedade inteira. Calma, ó, bagunçou um pouco. A ética é no sentido teórico, praticamente. E a moral no sentido prático, como a Ieda, a Marcela e a Maria estavam falando aqui. A moral é aquilo que você faz quando ninguém tá te vendo. Basicamente isso. Então,
A moral, ela muda de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de época para época. Então, no sentido prático, o que você faz nesse momento? Fala assim, você vai, por exemplo, vai ter o Enem daqui a pouco, né? E várias pessoas vão fazer online. Mas será que essas pessoas realmente vão fazer conforme os seus conhecimentos ou será que elas vão abrir um outro tipo de aparelho para fazer a prova para utilizar durante a prova? Entende? Então é a conduta naquele momento. Qual que é a ação naquele momento? E a ética são os estudos da moral no sentido filosófico, acadêmico ou simplesmente intelectual de estudo dos tipos de moral para saber qual é a melhor maneira de viver. Basicamente é isso. Então você pode pensar nos direitos humanos, em algo nesse sentido. E cada filósofo, cada pensador vai ter uma ideia ou algum tipo de questão em relação à ética, de qual a melhor maneira de viver, a partir de todos os tipos de moral que a gente tem ao longo do tempo, ao longo das culturas que temos no mundo. Deu pra ficar melhor agora, né? Beleza. Eu vou revisando conceitos assim para que vocês vão refrescando a cabeça de vocês. E aí, quando a gente for revisar, eu só tenho mais uma aula com vocês, realmente de conteúdo, assim, tipo, fixo. E depois eu vou fazer com vocês mais dinâmicas, de exercício, ou mesmo de discussão. Eu tenho que fazer com vocês uma aula sobre preconceito, uma aula sobre movimentos sociais, mas esse tipo de aula é muito mais palpável para vocês e não demanda grande tipo de conceitos. Lógico que demanda um pouco, mas não demanda esse sentido técnico, né, da coisa. E é muito mais contemporâneo e já estão cansados de discutir isso na escola ou em redação, por exemplo. E então é mais de boa. E o que a gente realmente vai ter que revisar é filosofia técnica, né? No sentido de vocês lembrarem conceitos e tal. E para vocês não esquecerem. Por isso que eu faço com vocês isso. Então, a próxima aula é Hannah Arendt e depois é só essas aulas mais dinâmicas, mais de boas com vocês. Muito bom, vamos voltar. A gente está falando da questão da modernidade. E o que acontece é que até a queda do Muro de Berlim, que eu estava falando para vocês, você tinha os conceitos, as ideias muito bem fixas, sem representar grandes mudanças, com papéis das pessoas, com suas funções de emprego muito bem definidas. Então, tudo isso estava muito de boa ali, fixo, simplesmente como uma ideia de que vamos melhorar a sociedade e tudo mais. O que acontece é que com a queda do Muro de Berlim e o final da Guerra Fria, muitas das questões elas vão se tornar confusas. Porque antes você tinha a divisão do mundo e agora você tem um mundo único e além de tudo isso, você começa a ter multinacionais que não são mais relacionadas a um só país, a uma só cultura, mas a várias culturas diferentes, a vários países e a vários governos. E a questão do governo suprir, por exemplo, uma questão de emprego, uma questão de saúde, por exemplo, no sentido de educação, isso já vai sendo confuso também, principalmente porque essa questão de grandes corporações, tipo bancos, ou de empresas, no sentido econômico, elas vão tomando um pouco das funções estatais. E também você começa a ter grandes migrações no mundo. Porque antes você tinha dificuldade em migrar. Agora, pós-Guerra Fria, você tem uma expansão tanto dos meios de comunicação quanto dos meios de transporte. Então, você começa a ter a utilização de avião de uma forma muito maior, você começa a ter internet também. Então, tudo isso faz com que o mundo se torne muito mais globalizado. Então, aqui eu coloquei o início da globalização, mas é o início da... Isso é um pouco errado, vou mudar antes de mandar para vocês. Não é o início da globalização, porque a globalização ela começa muito antes. Que você tem uma intensificação da globalização de uma forma muito maior a partir da década de 90.
Então, eu não sei se vocês têm isso de conversa com os seus pais ou sei lá. Mas, por exemplo, a minha irmã, ela nasceu na década de 80. E eu nasci na segunda metade da década de 90. E é muito discrepante você ver a diferença, porque quando ela estava estudando não existia internet, aquele bagulho de enciclopédia, e é muito mais difícil você conseguir informação. Era muito mais difícil você conseguir conversar com uma pessoa de outro país. Hoje, com o Google Meet, eu tô falando com vocês, cada um tá. Vocês estão aqui, né? Mas a gente poderia estar do outro lado do mundo que a gente ia estar se falando de boas, ou poderia se falar. Então, tudo isso ajuda muito. Só que, ao mesmo tempo, você cria uma instabilidade nas relações. Tanto em relações que eram muito certas na sua vida, ou nas vidas humanas de maneira geral. Então, você tinha uma estabilização, você tinha uma estabilidade muito grande de trabalho, e hoje você não tem mais. Você tinha uma estabilidade muito grande de quais eram as suas ideias, e hoje você não tem mais. Então, tudo isso ajuda para formar a modernidade líquida. O que é a modernidade líquida para Bauman? Bauman, ele fala que o conceito de pós-modernidade, ele realmente não consegue exprimir aquilo que nós vivemos na questão contemporânea. E ele vai falar que modernidade líquida faz muito mais sentido. Fala assim, tudo é líquido nessa porra de modernidade. É exatamente. No sentido de que tudo flui, tudo é mudança. Se você não muda constantemente, você não consegue permanecer na sociedade em que a gente está. Porque a cada segundo você tem uma informação diferente. A cada segundo você traz uma notícia diferente. E tudo isso combina também com relação em todas as nossas relações. Tudo ele usa muito uma relação de que uma frase de Marx quando fala tudo que é sólido desmancha no ar. O Marx ele usou isso de uma forma muito menos abrangente que o Bauman ele dá uma utilização para esse sentido muito maior. No sentido de que, por que a gente está falando de líquido? Por que a gente não está falando. A gente está falando de sólido lá, né? Eu estava falando para vocês, cidade dos seus pais, dos seus avós. Ou vocês conheceram isso também, mas até a década de 90, opa, voltei muito. Aqui, bonitinho, com todos os seus ideais iluministas seguros e restritos. O que acontece é que depois a gente fala de modernidade líquida. Por que a gente não fala de modernidade gasosa? Tá. O que acontece é que, lembrando um pouco lá da física, a gente tem o sólido, que você não consegue modificar, você simplesmente ele não modifica-se, ele não consegue se modificar no lugar onde ele está. Agora, o sólido ele ocupa o recipiente em que ele está contido. Mas você consegue modificar, de certa forma, o líquido. Você ainda tem sensações no líquido. Agora, o gasoso ele é muito mais. Você tem muito mais uma questão de mudança muito constante. O líquido é um pouco mais restrito. Aí a questão de vocês voltarem lá para física e lembrarem. Ah, os sólidos, as relações, as ligações, elas estão fixas, elas estão muito organizadas. As moléculas estão organizadas, elas têm pouca movimentação. No líquido, a movimentação é maior do que no sólido, mas ainda as ligações, elas são ainda relativamente fortes, elas estão mediamente relacionadas. Então, você tem uma diminuição da restrição das moléculas. E aí, depois, no gasoso, você tem uma liberdade das moléculas, você quase não tem grandes relações entre elas, grandes ligações. Então, isso também relaciona um pouco com essa questão aqui da sociologia, da questão da modernidade líquida. Então, a porra toda que vocês estão cansados de saber, porque a gente vive na modernidade líquida. Então, tudo que a gente tem é uma grande instabilidade, é uma grande
dificuldade de se manter constante. Eu coloquei equilíbrio emocional, vida social, estabilidade financeira é uma grande dificuldade você conseguir se manter constante em qualquer sentido na modernidade líquida. Porque as relações que você tem de amizade, por exemplo, são difíceis de se manter porque grande parte da vida você consegue se mudar de cidade, você mudar de emprego, você mudar de função. Constantemente é difícil que uma pessoa que se mantenha no mesmo trabalho o resto da vida. Mais do que isso, é muito difícil que uma pessoa se mantenha no mesmo relacionamento a vida toda. Então, tudo muda constantemente. Então, relações duradouras em relação aos seres humanos são muito difíceis de acontecer. Tudo na nossa vida muda constantemente. Aquilo que você gosta pode mudar constantemente. Seus hábitos alimentares podem modificar drasticamente. Por exemplo, eu sou vegetariana há. Vai fazer 3, 4 anos. Vai fazer 4 anos. Não, 3 anos e alguma coisa. É. E hoje eu não como mais nada, praticamente nada de origem animal. Estou tentando virar vegana e tal. Então, minha questão alimentar modificou completamente de 4 anos para cá, simplesmente porque eu comecei a olhar de uma outra forma, porque eu tive informações, porque eu consegui conversar com várias pessoas que eu não conseguiria conversar se eu tivesse morado na cidade o tempo todo. Eu estou procurando emprego, mas eu já tenho em mente que eu não quero trabalhar nesse emprego pro resto da minha vida. E isso é grande parte das pessoas. Aquela bagulho bem bosta de coach também, você tem que mudar o seu mindset, você tem que ter a sua mente fora da caixinha e tudo mais. Pensar fora da caixinha, né? É justamente para tentar acompanhar as mudanças constantes que o mundo demanda. E essas modificações constantes do mundo também está relacionado grande parte com a questão tecnológica. Porque constantemente a gente tem maiores modificações, maior capacidade de software, capacidade de contabilização de dados. É uma parada muito louca, gente, porque seu celular está captando áudio do que você fala agora e manda dados em relação ao que você comenta e fala constantemente. Os seus dados de celular em relação ao que você gosta, ao que você consome em relação a, sei lá, YouTube, Facebook, Instagram, qualquer coisa assim, está mandando cookie de informação para vários tipos de empresas diferentes. Não só tipos de empresa, mas também questões governamentais. Então, tudo é constantemente. Ai, perdão. Perdão, gente, é alergia. Tudo muda constantemente, mais do que isso, tudo é manipulado de alguma forma, tudo é controlado de alguma forma. Isso fica mais louco, porque tudo muda constantemente, mas ao mesmo tempo você tem um tráfego de informações absurdo e um controle absurdo também das relações humanas, porque tudo gira em torno também da questão de consumo. Se antes da sua vida, pensem assim, beleza, os seus pais, os seus avós, eles tinham um trabalho, eles já eram uma morte de vida. Tudo bem, só que agora você tem uma estabilidade tão grande financeira, você tem uma estabilidade tão grande no sentido emocional e de tudo, basicamente, das relações que você tem, que você gera uma tentativa constante de se melhorar, de conseguir, de alguma forma, essa constância. Mas acontece que na modernidade líquida, isso não dá para acontecer. Muitas vezes essa constância é colocada como sentido de dinheiro, muitas vezes, no sentido de emprego. Porque tudo na sua vida, de alguma forma, é relacionado a uma questão de. A Marcela falou saúde. Obrigado, Marcela. Perdi. Ah, sim. Tudo na sua vida. Lembra lá da escola de Frankfurt? Tudo na sua vida é de alguma forma relacionado à questão de consumo e de produção.
Seus pais, os seus avós, eles já tinham essa relação. Porém, isso era menos. Por quê? Eles não viviam constantemente nisso. Agora você está constantemente na internet. Você está constantemente comprando e consumindo coisas sem nem saber. Você consome coisas, você está... Por exemplo, você vai assistir um vídeo no YouTube. Você vai assistir um vídeo no YouTube, provavelmente esse vídeo ele é monetizado, ou seja, ele é... Você é monetização, né? Isso mostra bastante a questão da modernidade líquida também, na questão da linguagem. Porque hoje a gente já incorporou completamente o inglês. Ou, em grande parte, você tem a incorporação do inglês dentro da nossa cultura. Você tem... agora na EAD a gente tá falando assim muito... a pessoa tá mutada. Caralho, mas o que é mutada, mano? O que a gente usava mutado antes pra falar que a pessoa não estava conseguindo falar? Entende? Mas os seus pais, os seus avós, eles não estavam constantemente plugados, eles não estavam constantemente consumindo. E, de alguma forma, dentro dessa cadeia produtiva, agora a gente está dentro de uma cadeia produtiva tão absurda que a porra do vídeo do YouTube que você assiste, ele é... ele gera arrecadação de dinheiro simplesmente por publicidade. Tudo que você digita no Google é simplesmente vendido para determinado tipo de empresa como dados para existirem depois publicidade para que você compre determinados produtos depois. Simplesmente se você digitar tênis no Google, vai aparecer depois 1 milhão de sites relacionados para você comprar tênis. Então é nesse nível de relação que a gente está. E o mais bizarro é porque, como tudo isso está relacionado de alguma forma à questão da cadeia produtiva e da cadeia de consumo, no sentido mais desenvolvido, isso caminha também para que tudo seja relacionado a produto. Os seres humanos, a escola de Frankfurt estava falando que os seres humanos, eles eram vistos como simplesmente entes produtivos e de consumo. Só que agora isso gera mais ainda, porque as pessoas têm medo de se relacionar. As pessoas não têm mais uma relação duradoura. Elas têm medo propriamente de conviver umas com as outras. Então, os elos humanos de convivência, de respeito, de companheirismo, e tudo também é líquido. E vamos falar um pouco mais para frente disso. O trabalho na modernidade líquida, como eu estava falando para vocês, a questão da instabilidade é muito maior. De mudança da carreira constantemente, em funções sendo criadas e cada vez mais você tem a mudança de como produzir, de como consumir. E tudo isso acontece constantemente. Falei, mudanças de como produzir, né? Você tem, por exemplo, Uber hoje. Qual era a visão, sei lá, qual era o sentido, por exemplo, de Uber? Seus avós provavelmente não tinha nem ideia de que existia Uber. Mais que isso, que existia uma função de um youtuber como um trabalho. Ou que você poderia trabalhar em engenharia do Google em redinhas bonitinhas do seu trabalho. Tudo isso é uma grande mudança, mas ao mesmo tempo você tem a informalização do trabalho, no sentido de terceirização, e você não ter mais grandes questões trabalhistas, basicamente. Você não tem um salário fixo. Hoje é muito difícil que alguém tenha um salário fixo. Aquele bagulho de trabalho CLT, né? De carteira assinada, e você ter vale transporte, vale de refeição, você ter direito a um plano de saúde. Tudo isso não faz sentido hoje. É muito difícil você ter isso. Quem consegue trabalhar assim é quase um privilégio, porque grande parte disso não acontece mais. Simplesmente porque você tem uma grande tecnologia relacionada aos trabalhos, muitas pessoas, e também as funções
do Estado, elas não estão mais relacionadas a estabelecer essas relações com a questão neoliberal, por exemplo. E aí a questão do Estado, né? Pelo amor de Deus, vamos defender o SUS porque tá foda. Mas toda essa questão de que a gente está vivendo, de privatização, de não seguridade social em relação à educação, à saúde, a mesmo ao lazer e à segurança, vem também nesse sentido de modernidade líquida. Porque as funções do Estado, na verdade, são dadas para a iniciativa privada. De que nem as funções do Estado mais são realmente seguras. Porque simplesmente a gente tem uma instabilidade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E as funções, elas são dadas constantemente. Então, assim, a função do Estado, no sentido neoliberal, é simplesmente estabelecer a segurança. Lembra lá de Adam Smith? Do Estado mínimo? Então, o neoliberalismo, ele não tem a ver com Adam Smith. Por quê? Adam Smith, ele vai falar que o liberalismo, ele tem que acontecer, você tem que ter o Estado mínimo, da autorregulamentação do Estado. Porém, contudo, todavia, você precisa de uma igualdade social. Porque você precisa de liberalismo no sentido social, político e econômico. E o neoliberalismo, ele vem no sentido de que você não precisa mais dessa igualdade. O Estado simplesmente ele tem que estabelecer a segurança e as outras funções, elas são simplesmente dadas por iniciativas privadas. E mais do que isso, você não precisa da questão liberal social. Você não precisa. Porque justamente você não precisa dessa igualdade ou de oportunidades iguais. Perdão, gente. A alergia tá triste hoje. Porque simplesmente você não precisa mais de iguais oportunidades sociais. E aí a gente tem também a questão do amor líquido. Ah, e mais do que isso. A questão do Estado na modernidade líquida, ela também está relacionada à questão moral na modernidade líquida. Por quê? Porque a moral dentro da modernidade líquida, ela muda constantemente também. E mais do que isso, você tem uma diminuição no sentido de estabelecimento moral. Porque justamente tudo vai se modificar ao longo do tempo. Então, hoje, muitas vezes a gente vê, você coloca bad boy na camiseta, e isso é visto de uma forma normal. Mais do que isso, seres humanos, eles não são vistos mais como seres humanos. Você já tinha isso lá na escola de Frankfurt, mas hoje isso aumenta muito mais. Você tem uma falta de sensibilização muito grande. E isso também é um sentido dentro da questão do Estado também. Porque você não precisa ter uma questão de tutela social, simplesmente porque o indivíduo ele deve acontecer e ser simplesmente sem tutela. Você não precisa mais de qualquer tipo de auxílio social, basicamente, mas é nesse sentido, eu faço uma grande crítica aqui, principalmente porque eu estou com o Zé Gotinha aqui falando, gente, puta de uma sacanagem, né, gente? Mas, questões aí de que os seres humanos não são vistos mais como seres humanos, então não precisam mais disso, simplesmente porque eles são consumidores e produtores. Ponto. Você não tem mais qualquer tipo de estabilização ou de sensibilização em relação aos seres humanos. Eles são simplesmente coisas. Basicamente isso. E esse sentido da modernidade líquida, você consegue ver exemplos já de como essas questões de não tutela, de não estabelecimento, mais de grandes questões de regras ou de conduta,
elas já aconteceram, mas a forma como isso é desencadeado numa amplitude tão grande como a gente vive, acontece aqui. Isso também você consegue ver na questão do amor líquido, porque as pessoas são simplesmente colocadas como coisas que você pode utilizar e descartar logo depois. E isso combina bastante com a questão, por exemplo, de Tinder da vida e do ficar da vida e coisas assim. Porque justamente você não se relaciona com as pessoas mais com um sentido real de um relacionamento, mas sim com o medo. A gente não você tem um medo constante de se relacionar. Falando você, mas todo mundo. E você pode não ter também isso. Falando de individualização, falando de generalização, de como acontece hoje. Isso aqui é uma máquina que inventaram para dar match no Tinder, por exemplo. Mas você também tem outras relações aqui. De que muitas vezes a questão de amor você pode relacionar, por exemplo, a papéis de gênero, a questões de gênero. Isso tudo isso modifica também. Do que é uma família, de como podemos se relacionar. E isso é uma questão bem importante que eu falo para vocês. O Bauman, esse senhorzinho carismático aqui, ele não tá dando um caráter de valor. Ele simplesmente está falando como acontece. Ele não está falando que antes era melhor. Porque justamente você tem questões boas e ruins que estão acontecendo. Tudo bem, você tem uma estabilidade muito grande na questão de carreira, mas nunca antes tantas carreiras diferentes estão acontecendo. Você tem uma informalização do caralho de trabalho? Sim. Só que nunca antes você teve tantas possibilidades de pessoas diferentes ocuparem determinados cargos. A gente fala muito da questão do bem-estar e dessa questão, mas nunca antes você teve também tantos movimentos de possibilidades de viver diferentes dentro de um estado. E nunca antes você teve possibilidades tão grandes das pessoas dizerem qual é o tipo de amor que elas estão falando, qual a definição de família, por que antes tinha pai, mãe, uma criança e dois cachorros, ou duas crianças e um cachorro, sei lá. Não lembro mais. Até porque eu não ouço sertanejo. Eu não gosto, tá, gente? Perdão aí. Mas nunca antes você teve essas funções criticadas ou essas funções simplesmente perguntadas se não existia uma outra forma. Então é justamente aí também. Você não tem uma questão de valor de novo. Isso não é bom nem ruim. Ele simplesmente está falando como está acontecendo. Porque as pessoas estão tendo cada vez mais medo de se relacionar. Mais do que isso, as pessoas estão se relacionando cada vez menos. Porque cada vez mais você não tem mais a questão. Agora com o corona, graças a Deus, né? Que as pessoas não estão se abraçando. Mas você não precisa mais se abraçar. Simplesmente você não precisa ir até a casa de uma pessoa para dar parabéns para ela. Caso do aniversário. Se você simplesmente manda uma mensagem para ela e manda um emoji de bolo e coisas felizes e manda um gifzinho de alguém comendo um bolo ou coisas engraçadas assim. Mas nunca antes também você não teve as relações, por exemplo, essas relações sendo contestadas também, de como há necessidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que é totalmente introvertida. E para mim, o meu terror de infância eram as festividades da minha família. Por quê? Porque eu sou uma pessoa introvertida, então eu tenho uma grande dificuldade de me relacionar nesse sentido. Eu fico cansada. Então nunca antes você teve a possibilidade de falar, olha, existem pessoas que gostam de conviver constantemente em festas e tudo mais, mas tem pessoas também que não gostam, que não têm essa necessidade. E tudo bem. Então, nunca antes você teve essa quebra de paradigmas, de como podemos viver de formas diferentes também. Então, é nesse sentido, não é bom nem ruim. Simplesmente a gente está falando como era antes e como acontece agora.
Então, aí a modernidade líquida do Bauman, né? O que é necessário para enfrentar esse mundo de contratos descartáveis no trabalho e no amor? Ele fala cachaça. Eu não bebo, então me ferrei. Também como mais doce, porque praticamente os doces que eu gostava tinham leite. Então aí, nesse sentido. Mas é justamente que muitas vezes as pessoas olham pro Bauman com esse sentido de que antes era muito bom e agora é muito ruim. Mas não é essa merda que ele tá falando. Ele simplesmente tá falando, olha, na época da modernidade sólida, tínhamos as coisas muito bem estabelecidas, funções estabelecidas, identidades estabelecidas, regras e condutas certas, e valorizávamos o ser humano simplesmente porque as regras e o tipo de moral, ele funcionava. E ele simplesmente acontecia com que as pessoas eram cerceadas porque você não tinha grande crítica nem questões de mudanças. Agora, na modernidade líquida, tudo muda. Seus ideais, seu trabalho, sua nação, a forma como você encara a moral, tudo isso muda constantemente. Seus amores, a forma como você pensava em se relacionar, tudo muda. E é isso. Ponto. Você tem questões boas e ruins em cada uma das modernidades. O que acontece é que o que o Bauman mais critica nesse sentido é justamente da modernidade líquida, né? É a questão de você olhar para as pessoas como objetos e mercadoria e principalmente a questão de não relacionarmos mais, das pessoas não terem relações mais, de olharmos simplesmente como uma questão individual e não coletiva. Isso é uma questão bem interessante também. A modernidade líquida, cada vez mais você tem a questão individual, egoísta, de não relacionamento. Só que você tem outro lado também, no sentido de que, pela primeira vez, estamos olhando tipos diferentes de individualidades. Isso ele critica no sentido de que estamos ficando totalmente individuais e não estamos olhando para o coletivo, não estamos olhando para as outras pessoas. Estamos olhando para as pessoas como se fossem coisas descartáveis, sem qualquer tipo de sensibilidade. Então é isso que ele fala. Ele fala principalmente de que se a gente conseguir fazer com que a gente olhe as questões individuais, mas também consiga olhar cada indivíduo como um ser dentro dessas sociedades e pudéssemos nos relacionar e ter a questão da comunicação como um agente importante nessa questão, talvez nossa vida melhorasse nesse sentido. Aí a gente tem uma tirinha do Calvin Haroldo. Gente, eu amo Calvin Haroldo, sério, eu amo. Aí o Calvin fala assim: acredito firmemente no valor da novidade. Qualquer coisa nova é boa por definição. Pode me chocar, insultar, ofender, contanto que não me entedie. Se não pode me dar algo novo, reforme o velho para que pareça novo. Originalidade é o que importa. Não prestarei atenção se não for novo e diferente. Aí o Haroldo ele fala: entendo porque verdades universais não fazem sucesso. Aí o Calvin fala: prefiro minha cota diária de sensacionalismo. Ele fala muita coisa aqui e é muito interessante, porque na modernidade líquida, tudo precisa ser novo. Tudo, um segundo depois, já é velho. Isso é uma bosta, principalmente quando você precisa assistir aula. Por quê? Você não consegue prestar atenção. Pra mim é uma bosta estar aqui falando com vocês olhando pra uma tela. Porque no ao vivo a gente tem interação, eu consigo olhar pra vocês, eu consigo ver se vocês estão com dúvida. Aqui eu não consigo fazer nada disso. E mais do que isso, eu preciso já fazer malabares praticamente na sala para que vocês prestem atenção. Porque a gente está tão acostumado a ver filme que a cada menos de um segundo muda de imagem, muda de foco, de iluminação. E a gente está tão constantemente embarcado dentro dessas informações constantes e malucas que a gente tem, que a gente não consegue mais prestar atenção. Isso vem muito da questão tecnológica também. Por quê? Como você tem um fluxo de informação constante, a sua atenção diminui, porque você precisa sempre de algo diferente para você conseguir se manter concentrado. O que eu falo? Provavelmente seus avós não, mas no sentido assim, pensem lá na Alemanha nazista.
Eu sempre dou esse exemplo porque tem várias fotos disso. Vocês sabem quantos minutos durava, quanto tempo durava um discurso do Hitler? 4 horas. E os caras ficavam com a mão levantada 4 horas, 3 horas, com a mão levantada, em pé, prestando atenção. Hoje eu preciso fazer malabares para que vocês prestem atenção. Eu já estou muito tempo nessa tela, preciso ficar mudando constantemente assim, porque senão vocês já não vão conseguir prestar atenção no que eu estou falando. Mas hoje você tem atenção provavelmente de 1 minuto, 2 minutos. Provavelmente. Por exemplo, até a década de 80, você tinha atenção de até meia hora, 1 hora, falava que você tinha. Hoje são pouquíssimos minutos que você tem de atenção. As próximas gerações talvez tenham segundos de atenção. Isso é uma questão bem marcante na modernidade líquida. Isso também é uma questão de simplesmente novo. Por quê? Isso também é uma bosta. Por quê? Apesar de estarmos mudando constantemente, o Bauman também fala que a questão crítica ela fica em segundo plano sempre. Apesar de hoje você ter uma mudança constante, muita informação, uma parte das vezes você simplesmente incorpora essas informações. E aí, por isso que a gente tem tanta fake news, por exemplo. Por isso que hoje também você tem tanta conteúdo simplesmente sendo divulgado e não criticado. Isso constantemente é falado pelo Bauman, no sentido de que, lembram lá da escola de Frankfurt de novo, você tem um fluxo de informação, um fluxo de propaganda. E isso, na modernidade líquida, acontece de uma forma absurda. Do poder de como você constantemente consegue falar uma mentira e isso é acatado por uma verdade simplesmente porque você tem um fluxo tão grande de informação, você não passa mais a criticar aquilo que você vê. É aquela coisa de seus pais provavelmente só, ou você, ou todo mundo, simplesmente vê uma notícia, compartilha e depois esquece. Da Temas da vida e outros tipos de sensacionalismo também que ajudam nessa cota de que constantemente a gente simplesmente vê, consome, esquece e busca algo novo para consumir. E assim com mercadorias, pessoas, relacionamentos, qualquer coisa. Você precisa de algo novo. E aí você passa a ter pessoas constantemente ansiosas, precisando de alguma coisa nova para sobreviver, com um tique de celular e uma necessidade constante de alguma coisa nova, porque você está constantemente entediado. E aí, nesse sentido de desintoxicação, de algum sentido, você tem vários estudiosos falando disso, e o Bauman fala bastante disso também, de que você precisa realmente ouvir as pessoas, né? Você precisa realmente conversar com as pessoas, não de uma forma de tentativa de consumir, mas no sentido realmente de ouvir e de ter um relacionamento e de realmente se envolver com as pessoas, e não só com as pessoas, mas com o mundo. E você tem aquela questão contemplativa que a escola de Frankfurt falava bastante, ou no sentido realmente de você se envolver e sentir realmente, ter um sentido humano, não simplesmente de consumo. Vamos relacionados a Bauman aí, pra gente acabar a aula, porque falta 10 minutos já, vocês não aguentam mais. Eu vou falar porque, de novo, suas atenções são meramente de 3 ou 5 minutos. Tem Medianeiras, que é um filme argentino muito legal, que eles falam no como você tem um amor verdadeiro numa era de amor virtual. E Her, né, ou ela, que se relaciona bastante também com a questão do amor líquido. Medianeiras e Her, eles se relacionam bastante com essa questão do amor líquido. De personagens que descobrem uma nova forma de amar, além do amor líquido que é tão acostumado na era que a gente está. E Medianeiras também se relaciona bastante com a forma individual e também questões mentais, né, psicológicas, desse fluxo constante de tecnologia e
da insensibilidade dos seres humanos em relação a essa constante tecnológica. De vizinhos que nos conhecem. Isso é bem legal nesse filme. Aconselho vocês, se vocês quiserem assistir. Para finalizar a aula, eu quero que vocês me deem um exemplo. Se vocês quiserem também, né, lógico. Me deem um exemplo de algo positivo que vocês têm na modernidade líquida e algo negativo. Algo que vocês consideram super bom e algo que vocês consideram super ruim. Eu dei vários exemplos aqui e o Bauman dá exemplos constantes. Mas lógico que uma aulazinha de 1 hora e pouquinho, menos de 1 hora, a gente não consegue falar. Então, vocês têm um exemplo aí para me dar antes da gente finalizar a aula? Pode abrir o microfone, viu, gente, se vocês quiserem. Provavelmente ninguém quer falar comigo. Ninguém, gente, tem algum exemplo de algo que é bom na modernidade líquida? Ah, a Marcela falou: o que é bom é que tudo muda. Você já tem consciência que as coisas não são engessadas, fixas, aprendizados, novidades. O Otávio, ele tá falando: calma aí que eu digito igual uma tartaruga. Tudo bem, eu também digito igual uma tartaruga. A Eda falou: lado bom, comunicação, como o exemplo que foi dado, romper as barreiras geográficas, tanto para falar com alguém quanto para buscar conhecimento. Aí ela falou: lado ruim, as relações tendem a ficar superficiais. Bem legal o exemplo. Maria falou: superficialidade das relações e a possibilidade de manter ou construir relações à distância. Isso é muito da hora também, nesse sentido, que a Eda e a Maria falaram. Porque muitas pessoas, por exemplo, eu fiz mandarina durante um tempo e hoje eu posso falar muitas vezes com meu ex-professor ou algo assim, do outro lado do mundo, com aplicativos e tudo mais. Então, isso é muito legal, porque é uma pessoa que você conhece, que é legal de você conversar, e mesmo assim você aprender uma língua nova, você consegue se relacionar com uma pessoa. Mas muitas vezes você simplesmente pode também esquecer dessa pessoa e nunca mais falar com ela, nesse sentido de relações superficiais, né? A Marcela falou: nas relações humanas não acho que é algo de bom, pois quando você acha que tem um amigo, pronto, já não é mais. Então, nesse sentido. O Otávio falou: a atenção dura tão pouco, a superficialidade das relações, a crítica da realidade em si, das notícias e tudo mais, que meio que ficou de escanteio. Isso o Bauman fala e a escola de Frankfurt também fala com bastante intensidade de quanto a crítica. Vocês lembram de que a teoria crítica do Adorno e do Horkheimer, eles falam bastante em relação a isso. Isso também é uma relação bem interessante do Bauman, porque ele fala que a tecnologia nada mais é do que um resultado da questão racional. Então, a racionalidade, ela é a causa principal das relações não críticas também, e dessas relações super técnicas da tecnologia. Então, a racionalidade, ela não é algo bom, mas sim algo ruim nesse sentido. E justamente voltar para a questão sentimental das relações humanas e de contemplação, simplesmente dita, é algo importante. Então, fiquem com isso em mente também, de que tanto na escola de Frankfurt quanto em Bauman e em Foucault também, a racionalidade não é algo bom.
a racionalidade é algo ruim. Na escola de Frankfurt, a gente fala da questão dos regimes totalitários, de fascismo e nazismo. E em Bauman e Foucault, você tem também essa questão técnica e de controle também. Porque justamente essa relação do mundo líquido, quer ou não, é uma questão de controle. Porque estamos aqui conversando, mas as relações elas não acontecem como deveriam acontecer. Você não pensa mais em visitar as pessoas ou realmente conhecer elas de uma forma mais abrangente. Isso é muito difícil hoje de acontecer. E justamente criticar aquilo que é de passado ou conversar sobre, dialogar sobre, também é uma questão muito difícil. Porque a gente tem um mundo de informação, mas quando a gente tenta dialogar, a gente não consegue. A gente tem o máximo aí na política e nas redes sociais que constantemente a gente briga. A gente não, né? Porque eu não tenho rede social. Mas você vê aí pelo Facebook da vida e Instagrams de tretas que acontecem, pessoas que se xingam e simplesmente às vezes estavam falando questões muito parecidas que duas palavras podiam resolver esse entendimento. Então é muito nesse sentido, de que a questão de diálogo, ela se perdeu. A questão de você simplesmente dialogar sem ter um sentido justamente de mostrar uma questão de ego. Entende? Então tudo isso o Bauman fala e a gente podia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, porque é muito da hora. E simplesmente você consegue ver no dia a dia cada uma das questões que o Bauman fala. De quantas relações, por exemplo, hoje vocês aprendem muito mais do que há 10 anos atrás de cursinho. Vocês precisam de um nível de conteúdo e um nível de discussão absurdo, mas é muito difícil que vocês façam isso. É muito difícil que as disciplinas se conversem, que a gente consiga realmente discutir algum assunto. Porque na hora de discutir, a gente não consegue. Porque a gente não tá mais acostumado a fazer isso. E a gente não tá acostumado a fazer isso há anos. Então, todo o nosso sistema, ele foi feito simplesmente para que muitas informações aconteçam, mas sem um diálogo, sem uma questão de discussão e de contemplação, realmente. De uma questão, tipo, de sentimento também em relação a tudo isso. E tá bom, né, gente? Maravilhoso esse velhinho. E é isso que eu tenho pra falar com vocês hoje. Vou parar a gravação aqui. Fiquem bem, lavem as mãos. Ainda estamos em pandemia, Jesus Cristo. E é isso, gente. Boa noite.